Deus. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Quem veio pronto para mais essa noite? Então, queridos, sei que Deus, Ele a cada dia vai ficando pronto, né? Vai estando pronto, na verdade, para responder às expectativas do nosso coração. E eu sei que são coisas que Ele alcança quando Ele encontra um coração desejoso para se mover e a cada dia trazer essa convicção, essa segurança que a cada dia nós precisamos ter naquilo que a palavra diz, para que a gente se mantenha firme em todo o tempo, pois nós sabemos que essa pronúncia, né, ela é usada na Bíblia todo tempo, todo tempo, todo tempo, porque na verdade nós sabemos que existem tempos que nós somos tentados, desafiados, né, instigados a abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz, para dar lugar às situações, aos nossos sentimentos, àquilo que ouvimos contrário. Mas a palavra, ela precisa a cada dia permanecer em nós, para que a gente se mantenha a cada dia avivado, independentemente do que aconteça ou do que esteja acontecendo. Eu não sei se você sabe disso, mas nós já estamos no lucro, amém, irmãos? Nós estamos no lucro, querido, porque hoje nós temos a vida de Deus em nós. Temos a cada dia uma convicção aumentando de que Deus está pronto para agir ao nosso favor, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu pela Sua palavra. E ainda temos a cada dia uma convicção aumentando, né? Que se partirmos daqui ou quando partirmos daqui, vamos estar com o Senhor. Então nós estamos no lucro. Nós precisamos a cada dia aumentar essa convicção, celebrar isso e ter comunhão com a palavra, com o Espírito, para que a gente a cada dia possa ser conduzido dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa noite eu ouvindo algumas coisas durante o dia, eu queria estar ministrando um pouco hoje à noite, para que a gente possa vigiar, né, com aquilo que vem para a nossa vida como influência. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia alerta em muitos lugares sobre isso, e nós precisamos a cada dia ser vigilantes com relação àquilo que a gente deixa influenciar as nossas vidas. Seja aquilo que ouvimos, seja uma amizade, seja aquilo que a gente vê na internet, seja qualquer coisa que venha para nos parar, nos privar, nos fazer deixar de avançar naquilo que a palavra diz. Nós precisamos estar cuidadosos com isso, principalmente nesse tempo, né, que a gente vai na TV, pessoas vão querer influenciar a gente a pensar fora e a falar fora daquilo que a palavra diz. A gente vai na internet do mesmo jeito. Nesses tempos que nós temos vivido, né, a gente tem visto muitos filhos de Deus retrocedendo, e além de retroceder, ainda querem trazer outros consigo para retroceder. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: teu retrocesso ou o teu avanço depende exclusivamente de você, meu irmão. Agora você precisa a cada dia estar se policiando com relação a isso, para que a gente a cada dia vá avançando e crescendo e nos protegendo dessas coisas. Eu sei que hoje nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas querem se proteger de algo, né, que aparentemente é invisível. E eu posso te dizer, nós precisamos também desejar nos proteger de qualquer influência contrária que vier àquilo que a palavra diz ao nosso respeito. E eu queria que você, para começar, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo. Aleluia. Primeira Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Pronto. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33.
Aleluia. Querido, esse é algo que a gente precisa a cada dia estar vigilante. Porque eu sei que, como a gente falou um pouco aqui, se não me engano, no domingo, nós precisamos entender, compreender bem o amor de Deus, que estava em Jesus e hoje está em nós. E Jesus, quando ele andou aqui nessa terra fisicamente falando, no seu ministério terreno, Jesus foi um vigilante com relação a isso. Eu acredito que a gente vai estar vendo isso hoje. Mas nós precisamos ter essa atitude de vigilância com relação a essas coisas. Por quê? Porque a cada dia, eu não sei se você já viu isso, né? A gente vai vendo no mundo, dentro da igreja também, que às vezes pessoas, elas podem frear outras de cumprir aquilo que Deus tem para a vida delas, uma informação, uma influência através da internet. É por isso que nós precisamos a cada dia ser cuidadosos, criteriosos, vigilantes, se nós estamos realmente dispostos a cumprir aquilo que Deus tem e quer para a nossa vida. Porque nós não começamos uma carreira para parar pelo caminho, nós começamos uma carreira para completar ela, amém, irmãos? Aí presta bem atenção o que ele diz aqui é o apóstolo Paulo, e deixa eu te explicar uma coisa aqui rapidinho para a gente se contextualizar dentro do que a gente vai ler. Eu acredito que você sabe, né, você que está em casa, graça e paz, para o pessoal que está nos assistindo também, mas eu acredito que se você não sabe, o capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele estava trazendo para aquele povo de Coríntios a revelação, a compreensão, de uma forma detalhada, de que a ressurreição dos mortos, ela era uma coisa real. Porque a ressurreição, ela aconteceu em Jesus, nós sabemos, né, a ressurreição para a vida eterna. Porque antes de Jesus vir à terra, algumas pessoas já tinham ressuscitado depois de mortos, né? O filho da viúva, o rapaz que os ossos do profeta Eliseu tocou nele. Ou seja, outras pessoas já tinham sido ressuscitadas entre os mortos, tá bem? No ministério terreno de Jesus, a gente vê, né, pela palavra, que algumas pessoas foram ressuscitadas. A filha de Jairo, aquele jovem que o enterro vinha com a mãe dele chorando, e Jesus ressuscita aquele jovem. Lázaro também foi ressuscitado. Então, essa conversa de ressurreição humana, eu acredito que ela vinha ao longo do tempo sendo vista pelas pessoas, né? Sendo mostrada, provada. Mas aqui, principalmente, a Bíblia, segundo os historiadores, né, essa região de Coríntios era uma área onde as pessoas, era a área da Grécia, daquelas pessoas que eram intelectuais, pessoas que queriam uma lógica para tudo, pessoas que sempre tinham um argumento, né, para uma situação ou para outra. Tinha alguns filósofos, e quando a doutrina da ressurreição chegou lá, a Bíblia, Paulo fala aqui, depois você lê em casa, né, mostra que alguns daqueles homens não criam em ressurreição, e começavam a argumentar: não, quando a pessoa morre, a pessoa vai para um sono, quando a pessoa morre, a pessoa faz isso, faz aquilo. Mas Paulo, ele vem alertando a igreja para aquela região, e eu acredito que também nesse sentido hoje, como em muitas outras coisas, né, nós precisamos a cada dia estarmos alerta para essas coisas, porque aquilo que Paulo fala aqui, preste bem atenção, ele diz assim, vê, no versículo 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Agora, de que costumes ele estava falando aqui? Ele estava falando dos costumes que as pessoas tinham de crer na ressurreição mesmo, de estar convicto de que quando a pessoa morre daqui, ou a pessoa parte daqui, dorme fisicamente, não acabou tudo. Existe uma esperança proposta. Quem está comigo aqui? Existe uma esperança, querido, de nós termos o nosso corpo transformado, de podermos nos encontrar com o Senhor e estarmos eternamente com Ele. Mas a Bíblia mostra, né, que esse povo aqui, eles estavam tentando corromper esse bom costume, para que as pessoas deixassem de crer nisso. E eu posso te dizer, quando uma pessoa é persuadida a deixar de crer em algo na Bíblia,
facilmente ela será persuadida a deixar de crer em outro, em outro, em outro, em outro. E daqui a pouco ela tem somente a palavra como um livro bom que traz paz para ela, que pode até trazer um alento para outras pessoas, que vai servir no momento que ela estiver aperreado. Mas a Bíblia não é para isso, querido. A Bíblia, ela é para construir em nós um estilo de vida que glorifique a Deus, com uma expectativa de que nós não somos somente esse corpo que vai viver aqui 60, 70, 80, 50, 20, não sei. O tempo que a gente viver aqui na terra e morreu, acabou. Não, querido. A Bíblia a cada dia vai nos deixando consciente de que nós somos um ser espiritual, eterno, e que temos uma eternidade nos aguardando também, irmão. Agora, antes de chegar lá, existem outras coisas para que a gente faça aqui. E a Bíblia mostra, né, Paulo dizendo, olha, não se engane. Diga, eu não posso ficar enganado. Deixa eu melhorar aqui para você. Nós não podemos cair no erro do engano, achando que a má companhia é aquela que só chama a gente para beber, para se prostituir, para se drogar, roubar ou cometer coisas como essa. Não, querido. Às vezes uma má companhia, ela pode se tornar aquela que começa a trazer argumento para que a gente não viva uma vida tão fervorosa em Deus, para que a gente não viva uma vida ativa naquilo que a palavra de Deus diz. Uma má companhia é aquela que muitas vezes tenta nos convencer que também a pessoa está direto na igreja e a pessoa vai endoidar. Peraí, menino, tem que ser todo dia. Isso é uma má companhia, querido. Eu não sei se uma pessoa chega para outra e diz, misericórdia, a pessoa comer todo dia, pelo amor de Deus. Como é que a pessoa come todo dia, bem cedo, meio dia, de noite? De vez em quando ainda faz um lanchinho. Pelo amor de Deus, oxi, e tu vai explodir, Rapaz, faz isso não. Como só uma vez por dia, rapaz. Era melhor tu nem comer. Se eu fosse tu, eu nem comia. Rapaz, tu toma banho. Eu não acredito que tu toma banho, não. Pelo amor de Deus, a pessoa tomar banho. Rapaz, tu não acha que tu vai estragar a tua pele, não? Ninguém diz isso não, querido. Quem entende o que eu estou falando? Mas quando se trata das coisas do Senhor, nós vamos ver pessoas, irmão, que sempre vão, de forma inconsciente, eu acredito que na maioria delas, né? Por causa de uma influência demoníaca, outras porque se acham autossuficientes, outras porque já se acham tão sábios que pensam que podem viver a vida sem ter um compromisso com Deus e com a sua palavra. E a gente precisa a cada dia ser um vigilante com relação a isso, porque influências estão aí, querido. Os influenciadores digitais, fazendo o bem, sem ter um compromisso com Deus e com a sua palavra, muitas vezes estão persuadindo as pessoas. Porque eu posso te dizer, às vezes nós vamos ver pessoas, irmão, que nem tem Jesus como Senhor e Salvador, fazendo muito mais boas obras do que quem já tem Jesus como Senhor e Salvador. Mas deixa eu te explicar uma coisa, querido. A salvação não é pelas obras. Então eu não posso dizer, rapaz, olha para aí, essa pessoa nem é da igreja, é melhor do que muita gente na igreja. É por isso que às vezes eu até fico pensando em ir para a igreja. Eu já vi pessoas dizer, minha religião é fazer o bem. Não existe essa, querido. Mas isso vem de onde? Isso nasceu de onde? De uma má companhia, de uma má influência, de uma abertura de ouvidos para ouvir aquilo que vai trazer uma influência que leva as pessoas a viverem uma vida afastada do Senhor e da sua palavra e ainda mais privados de uma eternidade com Deus, irmão. E nós precisamos ser vigilantes com relação a isso e a cada dia nos tornar também, por outro lado, né, influenciadores daquilo que a palavra diz, agindo de acordo, falando de acordo, vivendo de acordo. Porque eu posso te dizer uma coisa, querido, eu acredito que a maior ministração que a gente pode dar é com a nossa própria vida mesmo. Então a gente precisa a cada dia ter essa consciência para que a gente seja vigilante naquilo que a gente ouve, a quem a gente dá ouvido, porque senão nós podemos, querido, ficar privado da vida abundante aqui, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa que veio do meu coração. Eu acredito, querido, que um crente que vive de igreja em igreja, ele nunca vai ter um conselho bom para dar
a quem está querendo sair de uma igreja. Pela menor besteira que seja. Quem entende o que eu estou falando? Uma mulher que a cada dia vive afrontando o seu marido, disputando com ele, ela nunca vai ter um conselho bom para dar para uma mulher que tiver com problema com o seu marido. E vice-versa também. Nenhum filho rebelde, irmão, vai ter um bom conselho para dar para um jovem que está com problema com os seus pais. Aleluia. E nós, a cada dia, precisamos ir sendo prudentes nisso, né? Você que está em casa também nos assistindo. Na verdade, pelo fato de ter algumas pessoas presencial na igreja, a gente para de olhar um pouco para a câmera ali, mas o pessoal está nos vendo lá. Então a gente precisa se levantar nesse sentido, para que a cada dia nós possamos ficar mais firme a nossa vocação e eleição, para que em tempo algum a gente se desvie disso, como Pedro falou. E a gente precisa ser vigilante nisso, querido, porque deixa eu te explicar uma coisa: o mundo pode mudar, as coisas podem passar, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre. E ainda acrescenta que aqueles que fazem a vontade do Senhor também permanecem para sempre, querido. Então nós precisamos a cada dia nos empenhar, nos esforçar, nos esmerar, seja como você queira entender, para a cada dia estarmos mais afinados com aquilo que Deus tem e quer para a nossa vida. E a cada dia andar de acordo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Pastor, então quer dizer que eu não vou falar com ninguém? Não estou falando isso, querido. Crente não pode ter intrigado. Posso ouvir um amém? Crente não pode ter intrigado, né? Mas ao mesmo tempo, o crente não pode estar em todo meio se deixando influenciar por todos. Quem entende o que eu estou falando aqui? Porque senão a gente teria que sair do mundo, como o apóstolo Paulo diz, né? E eu acredito que a gente vai estar vendo isso. Mas desde antes da nova aliança, já havia essa instrução da parte de Deus para quem quisesse prosperar. Porque nós já, graças a Deus, a gente já tem um pouco de entendimento que a palavra prosperar na Bíblia não está dizendo somente ter dinheiro, mas está dizendo viver bem, viver com paz, com alegria, com saúde, viver bem emocionalmente, poder se deitar e dormir bem. Quem está comigo aqui? E eu queria que você fosse naquele salmo que todos nós conhecemos. Aleluia. Salmos capítulo 1. Oh, aleluia. Deus é bom, irmãos. E Ele a cada dia quer nos fortalecer mais e mais. Amém, queridos. Eu sei que esse é um tempo onde as pessoas elas se levantam para falar de autoridades, para ir de encontro a autoridades. Às vezes eu digo isso com muita tristeza, dou uma olhada no Facebook, né? E a gente vê irmãos falando de autoridades, criticando autoridades. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós não fomos chamados para apontar as pessoas, nem julgar elas. Quem está comigo aqui? Nem para falar mal delas. Aleluia. Fomos chamados para orar por eles, querido. Pastor, mas é um boy disso, daquilo outro. A Bíblia continua dizendo, ore por eles. Amém, irmãos? Aleluia, vamos lá. Salmos capítulo 1. Oh, aleluia. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Oh, aleluia. E eu já falei aqui, todas as vezes que eu falo nesse salmo aqui, olha para cá, por favor. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, eu posso te garantir, querido, que ele não está dizendo que nós não devemos andar segundo o conselho de uma pessoa que é mais experiente do que nós em alguma área da vida natural, que já passou por ali, sofreu dano e pode nos dar uma dica para que a gente a cada dia acerte naquela área. Eu sei que o nosso guia, o nosso professor, aquele que conhece o amanhã é o Espírito Santo, amém, queridos? Mas eu sei que tem pessoas, irmão, que vão poder trazer um conselho, que vão trazer ajuda para a nossa vida. Exemplo lá do Velho Testamento, né? Quando Moisés estava querendo fazer a obra do Senhor, com toda a força, toda a alegria, todo o desejo, a Bíblia diz que ele estava fazendo a obra de uma forma que estava ficando exausto
e também trazendo exaustão para o povo. E chegou o sogro dele, que era sacerdote de outro Deus, e disse: Moisés, olha, rapaz, se tu fizer assim, vai desfalecer você e o povo. Por que tu não faz assim, 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 assim? E Moisés disse: rapaz, essa dica aí é boa. E pegou aquela dica do sogro dele e estabeleceu responsabilidades, lideranças, divisão de tarefa, e o povo continuou andando melhor do que já vinha andando somente com Moisés. E Moisés poderia dizer: irmão, olha, Deus, quando quer falar comigo, Ele aparece assim, fala comigo boca a boca. Sabia? Moisés poderia ter rejeitado o conselho do sogro dele. Dizer: mas rapaz, tu chegasse lá do outro canto, adora outro Deus, e ainda quer vir me aconselhar a fazer as coisas do meu Deus Todo-Poderoso. Mas Moisés parou, ouviu, e aquilo soou como algo bom. Ele disse: rapaz, espera aí, tem futuro esse negócio. Então, nem sempre o conselho dos ímpios vai ser aquele conselho que a gente ouve de um parente, de um pai, da mãe, ou de uma pessoa de alguma área de trabalho que seja mais experiente do que nós. Mas, geralmente, a maioria dos conselhos que a gente vê hoje na rede social, nos meios de comunicação, são conselhos de ímpios. Você não disse amém por causa da máscara, mas pelo menos pisque o olho. Porque os meios de comunicação vão trazer conselhos, irmão. Ah, também não é muito bom assim a pessoa viver em família, não. Também para que a pessoa viver casado desse jeito. Ah, também porque a pessoa tem que criar os filhos dessa forma. Ah, você tem que fazer dessa forma e dessa forma com a sua família. E vão trazer conselhos ímpios, irmão, que tem destruído a família, a sociedade, os jovens e os casamentos. São os conselhos dos ímpios, querido, que estão destruindo isso. Os conselhos de Deus sempre vão edificar, irmão. Posso ouvir um amém? E a gente precisa cada dia estar ligado nisso, porque a gente está lendo nos Salmos, ele disse: olha, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas ele também diz: não se detém, algumas versões têm, não imita a conduta dos pecadores. Nós não fomos chamados para andar como todo mundo anda, irmão. Eu não estou nem falando no sentido de vestes. Eu sei que cada dia a gente vai ficando prudente. Mas eu estou falando no sentido do estilo de vida, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de tratar com os seus negócios, com aquilo que faz, ou com aquilo que se responsabiliza para fazer. Nós não fomos chamados para andar segundo o estilo de vida dos ímpios. Nós somos agora um povo santo, uma propriedade exclusiva de Deus, uma geração eleita, para manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, querido, e nos transportou para a sua maravilhosa luz. E isso envolve muito mais do que somente a igreja. Aleluia. Quem está comigo aqui? Aí ele continua dizendo: não se assenta na roda dos escarnecedores. Rapaz, por um monte de tempo eu pensava que estar sentado na roda dos escarnecedores era estar sentado no meio daquele grupo de pessoas, que hoje, já, por conta dessas coisas, não tem muito isso, né? Mas eu pensava que era estar sentado no meio daquele grupo de pessoas que se reúnem às 5 horas da tarde para jogar dominó. Eu pensava que sentar na roda dos escarnecedores era aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Na maioria das vezes, nada contra essas pessoas, mas na maioria das vezes essas pessoas, elas estão ali como por um hobby. Quem está comigo aqui? E claro que elas vão falar de política, vão falar disso, vão falar daquilo, vão falar da vida dos outros. Mas para a palavra de Deus, escarnecer é aquele que nasceu de novo e agora está escarnecendo, andando segundo a carne. É claro que se eu estou num lugar como esse, eu preciso servir de farol para eles, de luz no meio deles. Quem está comigo aqui? Agora, quando é no meio de todo mundo que já tem a palavra, e a cada dia um fala daquilo da igreja, outro fala daquela outra igreja, outro fala dos defeitos da sua própria igreja, outro quer entristecer, quer frear o outro. Essa é a verdadeira roda dos escarnecedores. E nós precisamos ficar ligados, irmão. Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você sabe disso, mas nós vivemos, né, em um constante conflito, em um constante combate, em uma constante guerra espiritual. Onde a gente vem para a igreja, recebe a palavra que é espírito e vida, ou para receber a palavra que é espírito e vida, mas por outro lado o diabo quer privar as pessoas, levantando argumento, mostrando um defeito, mostrando fulano, mostrando cicrano,
mostrando como fulano age, como Beltrano fala, como Cicrano se move, fazendo de tudo para a pessoa não pegar a palavra e se fortalecer nela para que ele consiga chegar onde Deus determinou para a vida dele. E é por isso que a gente vê tanta gente, né? Ou, claro, até principalmente nesse tempo, tanta gente parando de ir à igreja, querido. Porque vem outras pessoas dizendo, não, agora não vai ser mais assim não. Agora a gente tem a opção de ficar em casa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não criou o homem para viver isolado, irmão. A gente ouviu um pouco nesses dias e eu vou dizer aqui para você. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não te acostuma a ficar em casa, porque Deus estabeleceu congregar. Hoje a gente não pode se agarrar como deseja, ficar tão perto quanto deseja, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é só por um tempo, querido. E a gente precisa se levantar a cada dia, crendo e agindo e falando de tal forma, para que essas coisas, elas a cada dia estejam mais manifestas no nosso meio, irmão. Porque senão a gente vai viver uma vida concordando somente com pessoas porque elas têm uma Bíblia e diz aleluia e glória a Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? E a gente precisa a cada dia estar se guardando dessas coisas ou se protegendo dessas coisas, meditando naquilo que a gente vai recebendo. Porque 3 coisas ele falou aqui. Ele disse, olha, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda imitando a conduta dos pecadores. É uma coisa na igreja, e outra coisa no meio da sua família, e outra coisa no meio de onde for, e outra coisa no meio de onde estiver. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A gente não foi chamado para viver uma vida dúbia. Foi chamado para viver uma vida só, irmão. E só a palavra nos dá condição para isso. Contrapartida, temos o outro lado que sempre quer andar do jeito que a carne e o diabo gostam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra em nós implantada, ela é poderosa para salvar a nossa vida, irmão. É por isso que a gente precisa pegar essa palavra e dizer, mas rapaz, fulano é tão bom, mas nem é crente. Eu quero te dizer uma coisa, arruma um melhor do que Jesus que eu vou seguir ele. Não, deixa eu te dizer uma coisa, pode procurar no YouTube um melhor do que Jesus que eu também quero seguir ele nas redes sociais. Quero dar as curtidas, quero deixar os comentários. Não tem, querido. Mas fulano é tão bonzinho. Bonzinho é quase irmão de ruim, irmão. E a gente precisa a cada dia estar ligado nisso. Porque senão a gente deixa de seguir os conselhos de Jesus e às vezes quer imitar fulano ou cicrano. Ter os sonhos de fulano, olha. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que a gente já passou desse tempo, né? De desejar, rapaz, se eu tivesse alguém assim de influência na minha família, se eu tivesse alguém, eu quero te dizer, o teu irmão mais velho, ele é influente no céu, na terra e no inferno. Então a gente precisa a cada dia compreender a vontade dele para seguir ela, irmão. Na verdade, ele quer trazer a influência dele sobre a nossa vida, para a gente compartilhar a influência dele por onde a gente passar. Senão a gente vai ficar somente, eita fulano, eita cicrano, eita beltrano, e Jesus. E a sua palavra. Aleluia. Então devemos nos levantar por dentro, querido, para a cada dia sermos criteriosos nisso, irmão. Aí preste bem atenção no que ele diz aqui, vamos para cá. Aleluia. Antes, tem a sua satisfação ou o seu prazer na lei do Senhor. Quantas coisas de Deus você escuta por dia? Quantas coisas de Deus você medita por dia? Aleluia. Tem a sua satisfação na lei do Senhor, isso mesmo. E na sua lei medita de dia e de noite. Preste bem atenção ao resultado disso. Será como a árvore plantada junto às águas, ou junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Quem está comigo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se o nosso prazer na palavra aumenta, se a gente a cada dia medita nas coisas do Senhor, eu posso te dizer uma coisa, meu irmão. Deus vai nos dar direção, vai nos dar sabedoria, vai nos dar ideias, vai nos dar estratégias para que a gente veja se cumprindo aquilo que a Bíblia diz na nossa vida, irmão. Eu acredito porque às vezes a gente pensa que é só assim.
que a gente vai cumprir a nossa parte e Deus não vai cumprir a dele. Olha, eu não estou me assentando na roda dos escarnecedores, não estou andando segundo o caminho dos ímpios, não estou ouvindo o conselho dos pecadores, e pronto, já está bom demais. Se você está praticando isso, e está tendo prazer na lei do Senhor, e meditando nela, ideias vão vir ao teu coração, querido. Para que se cumpra o restante do versículo. Porque Deus não está dizendo, faça a sua parte, a minha eu faço se eu quiser. Não. Ele está dizendo, faça a minha parte, faça a sua parte, porque a minha é garantida. Já foi pago. A ficha já caiu, irmão. Ele já plantou Jesus, querido. Então nós precisamos a cada dia entender que a nossa parte precisa ser feita e permanente. Não é um teste. Eu vou fazer essa semana para ver. Ah, tá bom, eu vou fazer dessa vez para ver. Não, querido. A palavra de Deus não é para ver, é para se praticar e perseverar nela, irmão. E se manter firme. E eu posso te dizer uma coisa, o maior guardião dela somos nós, irmão. Aleluia. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. E não precisa ser muita gente não, viu? Precisa ser muita gente não. É só aquela amiga do WhatsApp, aquela amiga do Instagram, é só aquela pessoa que a pessoa assiste no YouTube. É uma companhia que acompanha todo dia. Rapaz, também isso não é assim não. Também isso é besteira. Pronto, também a pessoa vai ficar num lugar desse. Também a pessoa fulano. Tem pessoas que conseguem fazer uma pessoa ficar com raiva de outra por causa de uma influência. Olha o cabelo de fulano, olha o sapato de fulana, olha o jeito que fulana fala, olha o jeito que fulana age, olha o jeito que fulana se senta, olha o jeito que fulana anda, até a outra ficar com raiva. Isso do mesmo jeito é homem também, né? Fulano só quer ser, fulano também só quer falar assim, fulano também só quer mandar, ciclano também só quer não sei o quê. Até o outro ficar com raiva e viver uma vida de rebeldia. Ser paralisado naquilo que Deus tem para a vida dela. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não pode nos parar, querido. Somos nós quem decidimos dizer, eu não vou mais fazer nada, vou parar, pronto. Mas se a gente disser, eu não vou parar, o diabo não consegue parar a gente. É por isso que ele vai lançando argumentos. E a gente precisa estar vigilantes. Diga, vigilantes. Vigilantes, querido. Rapaz, 1 Tessalonicenses. Aleluia. Meu irmão, cuidado com aquelas pessoas que falam mal de igreja e da tua igreja. Pode ser de qualquer igreja, querido. Chegou para falar mal de uma igreja, de meu irmão, está sem assunto, é melhor a gente ficar calado aqui. Vamos cantar algum hino? Quem está comigo aqui? Deixa eu ver se é primeiro ou segundo. Aleluia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Oh, aleluia. Não, mas é porque é meu irmão. Não, mas é porque é meu cunhado. Não, mas é porque é meu amigo. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Se tenta ou fala, consciente ou inconsciente, para te tirar daquilo que é a vontade de Deus, vigia com essa companhia. Não, deixa eu dizer de novo. Vigia com essa companhia. Amém, irmão? E tem aquele grupo que ainda diz, olha, é para a gente orar. Eu vou te dizer uma coisa, não é para a gente orar, não é para fofocar. Para tentar parar o outro. Claro que vão ter coisas, que vão ter pessoas que se conhecem, querido. Vamos dizer, a gente vai ter que orar por isso. Quem está comigo aqui? Vamos colocar em oração, vamos orar. E vamos entrar na brecha em favor disso, daquilo outro. Daquele irmão, daquele casal, daquela pessoa. Não tem nenhum problema não, irmão. Agora, nós sabemos que vão ter pessoas que vão querer jogar umas contra as outras. Aleluia. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Aleluia. Versículo 10.
Posso ler? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Diga, Deus não tem nada com preguiçoso. Amém, querido? Continuando. Ouvimos que alguns entre vós andam desobedientes, desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo ou intrometendo-se na vida alheia. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Nós sabemos que pelo fato de sermos irmãos em Cristo, e a cada dia a consciência está aumentando, se você vê o teu irmão errando, ou pecando, ou andando de forma desordenada, a primeira pessoa que você tem que chegar para conversar com ela é a própria pessoa que está errando. Não, pastor, mas eu não tenho coragem não, porque se eu for falar, aquela pessoa pode ficar com raiva de mim e tal. Tudo bem, então conversa com o pastor. Mas não sai chamando os irmãos tudinho para orar por ela, somente para dizer, e tu não tem nem coragem de ir lá dizer a ela, nem dizer ao pastor não. Aleluia. Está dando para ouvir bem aí? Glória a Deus. Então, na verdade, a gente precisa cada dia entender essas coisas, irmão. Porque senão a gente, vamos dizer que alguém me veja errando. E ao invés de vir dizer, pastor, olha, se o senhor continuar fazendo isso aí, daqui a pouco o senhor vai escandalizar o evangelho. As pessoas não vão dar credibilidade à palavra. Não vou dizer não, porque é o pastor. Então, aí, ó, irmão Adriano, vamos orar pelo pastor, porque ele vai terminar escandalizando aí. Ó, irmão, vamos orar pelo pastor, porque senão ele vai terminar escandalizando aí. Ó, irmão, vamos daqui a pouco estar a igreja toda orando pelo pastor, pelo que o pastor nem sabe. E alguns dizendo, vou ficar maquinado, o pastor é desse jeito, é misericórdia. Apesar de que a gente não dá brecha para que isso aconteça. Quem está comigo aqui? Mas ao mesmo tempo não sabemos de tudo. Então a gente precisa cada dia ser cuidadoso, porque isso não é só com o pastor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, isso pode acontecer com você também. Amém, queridos? E a gente precisa cada dia entender que a gente pode ir na pessoa. E dizer, ó, meu irmão, vem cá. Pode ser que tu não esteja percebendo, mas vigia nisso aí. Cabe ao irmão que ouviu dizer, rapaz, obrigado. Ou dizer, e tu também não erra? Aí quer dizer que só quem tem que se consertar é eu. Vai te converter tu, crente. A pessoa pode dizer isso? Claro que pode. Mas aquele irmão não foi negligente com ela. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo, olha, eu fiquei sabendo que alguns daí nem trabalham e ainda andam desordenadamente, se intrometendo na vida alheia. É aqueles que nem querem servir na igreja e ainda começar a dizer, tu vai servir na igreja? Ximaria. Eu mesmo não quero ter compromisso, Deus me livre. Às vezes a pessoa faz de graça, o povo ainda fica mandando, ainda fica dando ordem. É para a pessoa dizer, Satanás, para trás dele e com ele também, vai embora, miséria. Sabia disso? É para a gente dizer essas coisas, querido. Quer dizer que a pessoa tem que trabalhar na igreja de graça, não, o povo ainda tem que mandar. É o cão todinho, irmão, só falta as pontas e o rabo. E às vezes a pessoa, não, mas é porque... pronto, começa a argumentar, meu irmão, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe serviço, irmão, na face da terra, que seja mais bem pago do que servir ao Senhor. Porque Jesus pagou com a sua própria vida. Pagou antecipado e ainda prometeu galardão para quem fizer de todo o coração. Quem entende o que eu estou falando? É verdade, querido. O negócio é que a falta de compreensão leva a quem serve ao Senhor ser negligente, ser meia boca, não fazer de como se deve fazer. Eu não estou falando daqui da igreja não, mas também estou falando para pegar aqui com a igreja. Não tem nenhum problema com isso não. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vocês estão sendo abençoados mesmo? Amém. Aleluia. Vamos para cá. Versículo 12, né? A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Diga, eu não posso deixar a minha posição de fazer o bem. Quem está comigo aqui? De fazer o bem, querido, de agir certo, de agir de acordo com aquilo que a palavra diz. Aí ele continua dizendo, versículo 14.
Versículo 13, desculpa. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se porém alguém não obedece a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos associei com ele, para que se envergonhe. Todavia, não os tenhais como inimigos, mas admoestai-o como a irmão. Quem está comigo aqui? A Bíblia não diz aquele irmão que só vive querendo fazer contenda, parar os outros, não sei o quê, e mostra o defeito da igreja, mostra outro, fala de não sei quem, fala de ciclano, fala de beltrano. Não se intriga dele, não fica com raiva dele. Mas quando tiver a oportunidade, admoesta ele, querido. Alerta ele. Procura fazer com que ele chegue mais perto de Deus e veja que ele está errado mesmo. Quem está comigo aqui? Agora não se associa. O apóstolo Paulo, nele diz que aqueles que se dizendo irmãos, for mentiroso, avarento, beberrão, falador, com esse nem coma, irmão. Diga aí. Você tem um irmão na igreja, toda vez que sai para lanchar, ele mete o cacete nos outros. Todo mundo já está pronto para ser arrebatado, todo mundo vai ficar. Daqui a pouco a pessoa diz, rapaz, não vai lanchar contigo nada. Só vai para falar dos irmãos, do pastor, das igrejas. Vai só. Até ele ficar com vergonha e se ajeitar. A linguagem nordestina é ficar com vergonha e se ajeitar. Quem está comigo aqui? Porque na verdade essas coisas precisam acontecer, querido. Senão a gente vai ficar lá, mas é porque, sabe, irmão, querendo convencer aquele irmão que não quer mudar. Não, meu irmão. Na verdade, quem convence o homem é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não conseguir convencer uma pessoa, eu quero ver o mais conversador da face da terra para convencer ela. Não convence não, querido. E é por isso que a gente precisa ficar alerta com essas coisas, querido. Porque toda situação que se levanta, o diabo traz argumentos para parar o povo. E nós, como cristãos, como igreja do Senhor, nós precisamos a cada dia ser vigilantes nesse quesito. Eu queria mostrar Jesus. Mateus, capítulo 16. Oh, aleluia. Aleluia. Querido, nós somos colocados para defender o Evangelho. Aleluia. Deus é bom. E se a gente defende o Evangelho, querido, nós defendemos os princípios do Evangelho. Glória a Deus. Mateus capítulo 16. E eu queria ler com você a partir do versículo 13. A gente vai dar alguns passos aqui. Deus é bom, irmão. Essa frase não é minha, mas eu já vi as pessoas dizendo, né? Os maldizentes e os fofoqueiros se acabam quando falta ouvido para elas. Quem entendeu o que eu disse aqui? Fazer que nem Armando, vou dizer em japonês agora. Os maldizentes e os fofoqueiros se acabam quando falta ouvido para elas. Eita, meu pai. Aleluia. Posso ler? Chegando-se Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Todo mundo tinha uma opinião a respeito de Jesus. Quem está comigo aqui? Eu acho que ele é isso, o outro disse eu acho que ele é aquilo, o outro disse eu acho que ele é aquilo, ou aquilo outro ainda. Aí Jesus diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário, diga, era necessário. Preste bem atenção nisso aí. Era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito à mão dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava falando com eles a respeito de coisas necessárias. Quem está comigo aqui? A gente pode trazer para os dias de hoje, querido. É necessário ir à igreja. É necessário ser submisso àquilo que a palavra diz. É necessário a cada dia nós, num ambiente que a gente chegar, entender que existe uma autoridade lá. E até onde não vá de encontro à palavra de Deus, nós temos que ser submissos àquela autoridade. É necessário a gente falar de acordo com aquilo que a palavra diz. É necessário a gente não concordar com aquilo que é errado. Aleluia. É necessário a gente não murmurar. Isso são coisas que são necessárias para a nossa vida, irmão. Mas Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Nunca te acontecerá essas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro estava querendo mexer com o emocional de Jesus. Senhor, eu tenho compaixão do Senhor mesmo. O Senhor não tem nem pena do Senhor mesmo. Trabalhou o dia todo e ainda tem que ir para a igreja. Misericórdia, Deus entende tudo. Olha. Quem está comigo aí? Rapaz, também tu faz demais por esse homem ou por essa mulher. Quer dizer que tu faz de tudo e tu não também. Ei, querido, não, meu irmão. Nós precisamos ser do certo a cada dia, querido. Amém, irmãos. Senão a gente vai querer a glória para nós mesmos. Ei, meu irmão, não. Toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser para Jesus, querido. E Pedro disse: não, Senhor, isso também não precisa não. Também não precisa ser assim. Eu não sei se você já ouviu isso na sua vida. Também não precisa ser assim. Também não precisa ser tão besta. Também não precisa disso tudo. Ninguém nunca ouviu aqui, só eu, meu Deus. É verdade, irmão. Jesus foi rápido em dizer: tá bom, Pedro, eu sei, é porque eu ainda estou pensando. Não, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E eu tenho certeza absoluta que ele não disse com Pedro, mas ele identificou a voz. Quem está comigo aqui? Jesus sabia identificar, querido, quando uma pessoa falava aquilo que era de Deus e quando uma pessoa falava aquilo que não era de Deus. A gente precisa começar a aprender a identificar essas coisas. Às vezes um ímpio, irmão, vai dizer uma coisa que a gente vai dizer: rapaz, Deus usou a boca dele, ele nem sabe. Mas também vai ter hora que a gente vai dizer: ó, Satanás está usando a boca dele, ele nem sabe. Agora não é aquele negócio: ó, Satanás usando tua boca, viu? Está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, miserável. Usou tua boca agora. Não. Quem está comigo aqui? Porque tem crente quando ainda nos primeiros passos espirituais, né? A gente vai numa espiritualidade que quando uma pessoa fala, a gente diz: é o diabo usando tua boca, está repreendido. Quando a gente aprende a identificar, nem precisa. Quem está comigo aqui? Não, meu irmão, calma. Você pode dizer: em nome de Jesus está amarrado. A pessoa fala lá na televisão e você diz: eu não recebo isso. Pronto. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? É verdade, querido. E quando você tiver a oportunidade, a pessoa, se for com outra pessoa, a pessoa vai ter a oportunidade de mostrar para ela qual é a vontade de Deus. E ela vai dizer: rapaz, realmente, acho que o diabo estava usando minha boca aqui e eu nem sabia. Desculpa, viu? Acabou a história, querido. Não precisa briga, nem repreendido, sangue de Jesus tem poder, não. Não precisa nada disso. E a gente precisa ficar alerta, atento, vigilante, sóbrio.
para que a gente a cada dia se mantenha no trilho que vai nos levar a cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus, e outra coisa, que eu não posso deixar de falar aqui. Quem foi usado aqui foi aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Foi o que tinha tido a revelação de que Jesus era o Cristo. Ó. Se conectou, houve uma conexão do céu, trouxe uma informação. Daqui a pouco entrou outra conexão estranha. Mas Jesus estava ligado. Porque se a gente não ficar ligado nisso, qualquer coisa pode parar a nossa vida em Deus, irmão. Quantas pessoas param no ministério por causa de uma palavra? Quantos casamentos não se acabam por causa de uma palavra? Quantas empresas não quebram por causa de uma palavra? Quantas amizades se desfazem, amizades de verdade por causa de uma palavra? Quem está comigo aqui? E a gente precisa estar ligado em tudo, querido. Nós não fomos chamados mais para viver segundo a carne. Fomos chamados para viver segundo o Espírito. Aleluia. E quando eu digo segundo a carne, é com todo o pacote que a carne tem. Emoções, sentimentos, vontades, todas essas coisas. Quem está comigo aqui? É verdade, irmão. E a gente precisa estar lá ligado. Porque senão a gente é freado por qualquer coisa. Principalmente nesse tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse tempo, eu mesmo acredito, querido, que nem todas as igrejas, né? Elas estão dando a assistência que o povo precisa mesmo. E precisa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não aparece gente para somar, só aparece gente para falar. Quem está comigo aqui? E a gente precisa ficar ligado nisso. Eu sei que pode ser que tenha pessoas de outras igrejas aqui me ouvindo, então é para você também, presente, você que está em casa. Se você é de outra igreja, e pode ser que a sua igreja não esteja dando a assistência que é para dar, às vezes por uma questão de povo, de condição, de qualquer coisa, não seja aquele que fala, seja aquele que ajuda. Aleluia. Eita, glória a Deus. E a gente precisa crescer nisso, irmão. Para que a gente a cada dia avance com a consciência. Eu já estou no lucro, querido. Eu não sei você, eu já estou no lucro. E precisamos nos manter nele. Porque senão a gente pode se tornar um flutuante no corpo de Cristo. Pode se tornar um inconstante. Porque eu fico pensando, irmão, existem pessoas, querido, que elas são envenenadas. E é interessante isso, né? Porque a Bíblia diz em Hebreus que nós devemos ter cuidado para que uma raiz de amargura brotando não nos perturbe e por causa dela muitos sejam contaminados e a gente é quem fica privado da graça de Deus. E o escritor de Provérbios diz que tem algumas coisas que Deus odeia e ainda tem outra que ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então devemos ficar vigilantes, irmão. Nós devemos desejar a cada dia desfrutar do amor de Deus e ser um canal dele. Posso ouvir um amém? E não nos tornar desagradáveis e abomináveis aos olhos do Senhor. Independente de qualquer coisa, querido. Aleluia. Uma coisa eu sei, irmão. Isso seja de mim. Eu acredito que tem muitas pessoas que têm motivo para falar mal de mim. Eu tenho motivo para falar mal de você também. Mas nem por isso eu vou fazer. Quem entende o que eu estou falando? E é verdade, querido. Se nós não sabemos de tudo. Não tem ninguém aqui com asa nas costas não. Pode olhar aí. Não tem ninguém com asa nas costas querendo voar aqui. Todos nós estamos correndo e sendo transformados de glória em glória a cada dia, querido. Uns mais, outros menos. Uns mais devagar, outros mais lento ainda. Mas o importante é que a gente não pode parar, meu irmão. Precisamos avançar, querido. E a cada dia nos aperfeiçoar para fazer melhor o que estamos fazendo, irmão. A vontade de Deus. Isso vai nos levar a cada dia a estar mais convicto de que a ousadia para ir diante do Senhor, meu irmão, ela cada dia vai aumentar em nós. Aleluia. Mas precisamos não nos enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso seja em qualquer quesito. Eu estava meditando nessas coisas hoje. Olha, meu irmão, a igreja não pode se intimidar de falar sobre cura, de falar sobre provisão, de falar sobre prosperar, progresso, porque está na Bíblia, irmão. Mas as coisas se levantam
E muitos e o diabo se juntam para intimidar as pessoas sobre isso. Ei, querido, Deus é um Deus que cura ainda hoje, amém, irmãos? Que prospera ainda hoje, que dá direção ainda hoje, que guarda ainda hoje. Pode ser que Ele não tenha liberdade de operar na vida daqueles que não querem, porque Deus não vai fazer nada que a gente não queira e creia, aprenda e pratique, querido. Mas precisamos a cada dia crescer nisso. Porque a gente pode começar crendo e depois dizer, esse negócio, mas menino, já faz uns dias. Oh. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós devemos, porque temos a qualidade de ser perseverantes. Aleluia. Perseverança traz maturidade e resultado daquilo que a palavra diz. Aleluia. Você está comigo mesmo? Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Queria que o louvor subisse aqui. Aleluia. Então fica vigilante, querido. Fica vigilante com os amigos e parentes e vizinhos e internet e outras coisas. Porque eu nunca vi, irmão. Olha, quem vive, né? E já faz um bom tempo que a gente lidar com a igreja do Senhor. E eu nunca vi quantas pessoas, às vezes eu acredito que isso acontece em toda a igreja. Quando chega uma pessoa nova na igreja, aí naturalmente aquela pessoa que chega novata, né? Ela naturalmente traz consigo um ou duas ou três. Aí o pessoal vem e diz, olha, eu não vim por causa de fulano não. Tá bom. Aí daqui a pouco aquele fulano sai, o povo sai também. Aí foi por causa de fulano não, e por que tu vê quando ele fez, saiu quando ele saiu? Eu acredito que isso acontece em toda a igreja na face da terra. Não é? Aqui logo no começo chegava gente. Aí dizia, eu vou ficar aqui. Eu digo, tá bom. Aí daqui a pouco chegava outros, eu vou ficar aqui também, mas não é por causa de fulano não. Daqui a pouco nem fulano ficava, nem os outros. Eu dizia, gente, não foi por causa de fulano não, então é muita coincidência. Por quê? Porque há uma boa parte das pessoas, elas são influenciáveis e outras são influenciadoras. E a gente precisa ser influenciado mesmo, pela palavra. Aleluia. Se a gente é influenciado pela palavra, querido, aí eu posso te dizer uma coisa, corre todo mundo e a gente diz, vou ficar na palavra. E é assim, meu irmão. Mas a gente precisa ficar atento a essas coisas. Amém, queridos? Queria só dar um aviso aqui que vai encerrar, Bruno, tá certo? Amanhã nós temos os homens aqui, né? Nosso culto de homens. Na quinta-feira as mulheres. Eu estava ministrando no domingo, já tinha gente dizendo, estou na expectativa para a quinta. Quase que eu dizia, vai-te embora o culto hoje, rapaz. Oxi, estou brincando aqui. Mas é verdade. Tá bem, querido? Fica ligado. E na manhã à tarde ainda tem live com Live Kids. Eita glória. É amanhã, né? Aleluia. Então, apronta um lanchinho por menino e bota os meninos para estar na sala. Glória a Deus. Você foi abençoado, meu irmão? Amém. Amém. Fica de pé. Vamos estar encerrando o culto. Pronto. Então, chegou o momento a hora dos dízimos das ofertas. Então, o pessoal dizima aqui no meio, né, pastor? Isso. O pessoal dizima aqui no meio, do lado de cá, né? Então, fica à vontade, meu irmão. Teu amor me alcançou, tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Aleluia! Então esse recado é para você que está nos assistindo, né, via Facebook. Caso você não possa sair da sua residência e realmente queira ofertar e dizimar, está aparecendo uma conta aqui embaixo. Então você dizima e oferta, é uma conta provisória do ministério ainda, né? Está no nome do irmão Valmir, que é uma pessoa de confiança também do ministério. Então você dizima e oferta nessa conta. Amém, meu irmão? Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse culto. Nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que nós nos expomos a ela, Senhor, nosso entendimento será iluminado, Senhor, e poderemos crescer em Ti, poderemos, Senhor, aprender mais daquilo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Senhor, porque Teu Espírito, Senhor, nos dará entendimento sobre todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque iremos para as nossas casas, Senhor, protegidos pelos Teus anjos. Obrigado, Senhor, pelo sono do justo. Muito obrigado, Senhor, porque teremos uma noite abençoada. Em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, seja abençoado pela prática da palavra. Obrigado, Senhor. O Teu amor me alcançou, Tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor, Senhor, eu vou avançando, vou crescendo, prosperando e com